Então, uma boa noite a todos. Bom, gente, muito bom receber vocês aqui, nosso encontro aqui de segunda-feira. É uma honra para a gente ter aqui a presença de vocês, ainda mais num dia como hoje. Teve jogo do Brasil e nessa chuva, então assim, é uma alegria imensa mesmo receber vocês aqui. Eu preciso passar alguns recados, porque hoje é o nosso último encontro esse ano, meu com vocês. Semana que vem nós ainda temos atividades aqui no centro. A palestra da próxima segunda vai ser a última da segunda-feira. A gente encerra os nossos trabalhos aqui dia 18. Dia 18, a casa vai fechar para um recesso. É claro que a gente não queria fechar. Seria muito bom se a gente pudesse ficar o ano inteiro. Mas dos poucos trabalhadores que a gente tem, a gente precisa de um descanso. Mas em janeiro a gente volta. Nós vamos voltar dia 23 de janeiro com algumas novidades. Na segunda-feira vocês vão ver aqui alguns rostinhos novos. Então, não vou contar quem são, vai ser uma surpresa aí para vocês, mas eu tenho certeza que essas novas pessoas que estão chegando aqui vai ser para somar, vai ser para dividir com a gente o que eles sabem da doutrina espírita, e eu tenho certeza que vai ser muito bom para todos nós, para quem está entrando. E como eu sempre disse, sempre que eu tenho a oportunidade de dizer, eu falo que aqui no Vinhas é uma família. O pessoal aqui realmente é um acolhimento muito grande. Desde as pessoas que vêm trabalhar até as pessoas que vêm aqui assistir as apresentações. Seria muito bom se a gente conseguisse passar para vocês essa coisa que a gente sente quando está aqui. Então sintam-se acolhidos. A gente vai ficar alguns dias só, poucas semanas aqui de recesso, mas em janeiro a gente volta. E quando a gente voltar, segunda-feira, dia 23 de janeiro, já com todas as atividades, atendimento fraterno à tarde, vamos voltar com as palestras da noite, e durante a noite, na segunda-feira, quando tem a apresentação, lá em cima vai ter a mocidade e vai ter também a evangelização infantil. Então, é uma rápida pausa, em breve a gente volta. E durante o ano, o que for acontecendo, o que a casa for fazer, vocês vão estar cientes de tudo. Se tiver coisa que passa, se tiver alguma outra coisa diferente, com certeza vocês vão ser os primeiros a saber. Bom, então hoje, para a gente encerrar pelo menos a minha participação esse ano aqui, eu estava pensando em trazer algo leve. E eu fui mais para o lado da curiosidade. Eu lembrei que alguns anos atrás, estava eu ouvindo música no YouTube, e de repente apareceu um vídeo lá de uma universidade falando sobre as cartas de Chico Xavier. É uma coisa que eu até achei estranho, porque não tinha nada a ver com o que eu estava fazendo, mas o vídeo apareceu. Eu achei interessante aquilo, um estudo científico que estava falando sobre cartas psicografadas de Chico Xavier. E lá tinham ali pesquisadores de renome, e ao lembrar disso, eu falei assim, bom, deixa eu ver o que eu tenho de escrito, para poder compartilhar com vocês. Então eu encontrei aqui um artigo do NUPES, que é um Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui de Minas. Esse estudo tem alguns pesquisadores, alguns doutores, que ao observar alguns relatos de experiência de quase morte, ao ouvir falar sobre a mediunidade, eles queriam comprovar aquilo cientificamente. Mas, aqui eles vão focar em uma situação de uma família que teve cartas psicografadas de um ente querido que tinha falecido. Essa pesquisa é baseada em 13 cartas psicografadas. E eu vou tentar resumir aqui o que está escrito nessa pesquisa grande. Eu peguei as informações principais e é uma coisa muito interessante ao chegarmos na conclusão. Então vamos explicar aqui o passo a passo de como foi feita essa pesquisa, o porquê e o porquê do Chico, por que decidiram pesquisar Chico Xavier e não outros médiuns. E a pesquisa ela começa dando uma justificativa do porquê.
introdução deles, eles falam da seguinte forma, que é conhecida a mediunidade como uma experiência da qual o médium, né, ele pode manter comunicação com as pessoas falecidas. E o estudo da mediunidade, ele é muito importante para a área científica, porque ele possui algumas implicações significativas para o entendimento da natureza da mente. Se essas habilidades mediúnicas realmente são reais, então a gente precisa repensar a nossa forma de viver. Porque até então, os recursos mentais, eles acabam quando a gente morre. E a partir do momento que se comprova que existe um elo após a morte e que esse elo é mental, através de ondas telepáticas ou coisas parecidas, é sinal de que aquele que morreu, não acabou. Então, esse foi um dos motivos dessa pesquisa. E uma coisa interessante é que eles falam o seguinte, os estudos apresentados até então nessa pesquisa foram baseados em observações. E aqui eles falam que algumas teorias reducionistas da mente apresentam algumas implicações para o nosso entendimento da relação mente-cérebro. O que eles falam aqui? Na pesquisa, na introdução, os estudiosos dizem que as investigações científicas sobre fatos e relatos de mediunidade tiveram início lá no século XIX. Porém, no século XX, essas pesquisas meio que pararam. Hoje nós sabemos muita coisa sobre mediunidade através dos estudos espíritas, mas meio que a sociedade científica deixou um pouco de lado esse tema que é tão importante. Não que não aconteçam pesquisas, elas acontecem, porém em menor quantidade. E quando eles foram pensar em algum médium para pesquisar a questão da mediunidade, de vida após a morte, de psicografia, eles pensaram em Chico Xavier. E o que eu acho interessante é a justificativa. Por que eles querem pesquisar o Chico? E aqui eles falam: Chico Xavier, até então, foi um médium brasileiro que produziu uma ampla variedade de fenômenos mediúnicos e é considerado um dos médiums excessivamente produtivos. Aqui eles falam que o Chico Xavier foi criado numa família pobre, uma pequena cidade, né? Ele só recebeu educação elementar até a 4ª série e começou a trabalhar aos 8 anos de idade numa tecelagem. Então, né, para quem tem até a 4ª série, né, seria um pouco difícil fazer todas as obras que Chico fez, sem ter algum intermédio ali para auxiliar. Por quê? Ao longo da vida, Chico Xavier produziu, por psicografia, né, mais de 450 livros, romances, poesias, literatura infantil, contos, cartas, ensaios científicos e filosóficos. Então, assim, ele tinha pouca leitura. E dos relatos que é feito aqui nessa pesquisa, quando ele psicografava, quando ele estava em transe, ele escrevia mecanicamente, sem pausa. Era uma coisa assim, sistemática. Coisa que para quem tem pouca leitura, né, pouca habilidade em ler e escrever, conseguiria fazer com tanta rapidez. Então, aqui eles falam, né, justamente isso. Né? Uma das coisas que chamam a atenção é justamente a velocidade com que Chico escrevia as cartas psicografadas. E no final dessa pesquisa, eles falam das possibilidades de fraude, porque sim, poderia ser uma fraude. Mas aí tem um detalhe que não coloca em dúvida a idoneidade das cartas. Nós vamos relatar isso aqui. Falando de Chico, né, o que a gente pode falar também? Eles, além de ter escrito lá os seus 450 livros, há uma estimativa de que ele possa ter psicografado mais de 10 mil cartas. E uma coisa interessante é que, assim, até 2010, por exemplo, haviam sido vendidos mais de 50 milhões de exemplares de seus livros. Alguns dos quais Chico psicografava alguns dos quais desses livros foram traduzidos em outros idiomas devido ao sucesso de vendas que esses livros faziam ali nas livrarias. E o que mais chama a atenção desses pesquisadores é que Chico escrevia e não recebia nada em troca.
Hoje, qualquer pessoa que tenha direito autoral ou que escreva alguma obra vai querer receber por aquilo que fez. E Chico dizia que aquilo nada era dele, ele era apenas um intermédio. Outra coisa que se chama atenção, por que escolheram o Chico para essa pesquisa? Porque os filmes de Chico, por exemplo, Nosso Lar, levou milhões de pessoas para assistir nos cinemas. Havia um outro filme também que foi lançado contando a história dele, que chamou muita atenção, muita gente assistindo o filme, que falava da vida dele. E um outro fato muito importante foi que em 2012, num concurso feito pelo SBT, Chico foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, através de uma votação popular. Na final ficaram ali algumas personalidades brasileiras, entre Chico Xavier, Santos Dumont e Princesa Isabel. Chico ganhou com 71% dos votos válidos daquela pesquisa, daquela eleição do maior brasileiro de todos os tempos. Então, para esse grupo de pesquisadores, se fosse para pesquisar alguém, por que não começar por Chico Xavier? Então, o que foi feito? O NUP, que é o Núcleo de Estudos de Pesquisas Espirituais, selecionou então 13 cartas de um jovem chamado Jair. 13 cartas psicografadas. E esse grupo de estudiosos pegaram essas cartas, que até então seriam escritas depois da morte desse jovem chamado Jair, e começaram a analisar as informações que estavam escritas ali. Porque, segundo esses pesquisadores, muito do que está sendo dito ou escrito, o Chico já podia saber. Alguém vai lá falar para ele o que aconteceu, ele fala, mente ali que está psicografando, está tudo certo. Então, vamos ver aqui o que eles falam para nós. Quais foram os critérios da pesquisa? 13 cartas do jovem Jair. A escala de classificação da pesquisa foi a seguinte: escala de concordância. Se os relatos escritos realmente batiam com a veracidade dos fatos. Outra coisa, tem ali o vazamento das informações. Existiam nessas cartas algumas informações muito específicas, que eram desconhecidas até mesmo da própria família do jovem Jair. Então, assim, estava escrito ali na carta psicografada algumas coisas que nem a família tinha noção, não tinha conhecimento. Então, se nem a família sabia, como é que alguém poderia contar isso para o Chico, se ninguém sabia? Se depois a família, depois da morte da pessoa, a família teve que ir lá pesquisar se aquilo realmente aconteceu, isso aquilo era verdade. Um dos fatos que a gente pode citar aqui é em uma das psicografias, estava lá o jovem Jair, colocou o nome de alguns familiares, de alguns antepassados, colocou o nome completo e a data da morte deles. Até então nenhum outro familiar tinha noção, Nossa, mas fulano morreu no dia tal, mas quem é fulano? É parente da minha avó, não sei do que, de muitos anos atrás. Esse foi um dos recursos também que a espiritualidade usou naquela época, porque já se sabia que lá na frente, Chico Xavier ia ser intitulado como charlatão, como ilusionista, como falsário. Então, dentro de muitas psicografias que ele fez, existiam ali nas mensagens algumas condições que davam crédito total para aquilo que o Chico fazia. Uma coisa muito importante que aconteceu aqui, vou até adiantar aqui na leitura, mas assim, em uma das psicografias do jovem Jair, ele conta, olha, a fulana está aqui comigo. E todo mundo pergunta, quem que é essa? Ele falava, olha, a cidadã tal está aqui comigo, ela está cuidando de mim, e está sendo um prazer ali dividir ali o conhecimento que ela tem aqui no mundo espiritual comigo. Depois de algum tempo, a mãe do jovem Jair lembrou que era a madrinha dela, que tinha morrido há 3 anos, ela não sabia que a madrinha estava morta, mas ela estava lá com o filho. Então, informações como essa davam crédito às mensagens psicografadas do Chico. Mas, até então, tudo bem. Mas nessa pesquisa, não foi possível verificar a origem dessas mensagens. Foi comprovado, sim, a veracidade das informações. As informações não eram falsas. Mas como que elas chegavam até o Chico? Essa pesquisa não responde. A própria pesquisa diz para nós, é necessário um estudo mais a fundo. É necessário aí
muitos anos de observação e de entendimento, porque nós sabemos que o que Chico escrevia de fato era verdade. Agora, como ele recebia isso, não podemos dizer aqui, não podemos catalogar ainda. Bom, vamos contar a história do Jair. Essa pesquisa foi baseada num jovem chamado Jair Presente. Ele nasceu em Campinas, seu pai era comerciante e a mãe era dona de casa. Ele tinha uma irmã que ajudou nessas pesquisas aqui. E como que aconteceu o falecimento desse menino chamado Jair? No domingo, dia 3 de fevereiro de 1974, Jair foi passear com 5 amigos num local chamado Praia Azul, onde tem uma represa. E por volta das 11 da manhã, Jair mergulhou nessa represa e não voltou mais para a superfície. Ele morreu afogado. E o primeiro encontro da família, com o Chico Xavier se deu porque o pai do Jair, ele recebeu de um cliente dele um livro do Chico. Aquele cliente, sabendo do drama da perda de um filho, presenteou ele com o livro do Chico Xavier e falou assim: talvez esse livro possa te ajudar a superar o luto. E o pai ficou um pouco impressionado com aquilo que ele estava lendo. Ele falou assim: bom, se for verdade, eu quero saber, quero ver isso acontecer. Então a família saiu de Campinas e foi para Uberaba procurar o Chico Xavier. Então, aqui conta que cerca de 30 dias após a sua morte, um dos clientes foi lá, deu o livro para o pai, e a irmã, ela relatou quando eles chegaram lá no centro de Uberaba para conhecer o Chico Xavier. E quem sabe receber uma carta psicografada do filho. A irmã relata que eles chegaram lá numa tarde de sexta-feira. Eles tiveram somente um contato assim, muito breve com o Chico. Eles simplesmente viram ele ali, e ele estava lá fazendo seus trabalhos. Chegaram na sexta-feira à tarde. E naquela noite, já de sábado, porque o Chico ele psicografava até as 3 da manhã. Aquela multidão ali esperando uma mensagem, uma carta, seja lá o que for. Aquelas pessoas iam com aquela esperança de receber algo de um ente querido. E olha a surpresa que a família teve. Chico, já de madrugada, perguntou: quem são os familiares de Jair? E os pais, surpresos, receberam ali uma psicografia do filho. Analisando a carta, o que os estudiosos dizem nessa pesquisa? A primeira carta psicografada tinha 569 palavras, escrita em 32 folhas de papel sulfite. Uma média de 18 palavras por folha. E, como bem observado aqui, Chico escrevia mecanicamente. Tanto é que para virar a página, outra pessoa que estava do lado tinha que tirar a folha para ele continuar escrevendo, porque ele não parava. É como se fosse uma verdadeira máquina de escrever. E nessa carta, a primeira carta que a família recebeu, continha ali 16 informações que tinham como verificar se era verdade ou não, que foi ali o âmbito dessa pesquisa. Tinha lá a referência do dia da morte, incluía ali uma descrição detalhada das circunstâncias da morte. Na carta também teve a referência de um familiar. E assim, na carta, aqui eu não tenho a carta psicografada, mas na pesquisa diz o seguinte, que o espírito se comunicava dizendo: olha, depois do meu desencarne, que eu morri ali, afogado no rio, tal pessoa disse tal coisa, tal pessoa foi buscar ajuda. Enquanto meu espírito já estava ali fora do corpo, eu acompanhava isso, ele começou a relatar como é que foi o dia daquele desencarne, que posteriormente foi confirmado por testemunhas que estavam ali naquele trágico dia. Então, assim, nome, evento da pós-morte, atividades anteriores também, o espírito colocava lá o que ele fazia, e tudo isso pôde ser confirmado através de pessoas que conheciam o jovem Jair e de seus familiares também. Bom, e a exatidão das informações é que chamam a atenção aqui desses pesquisadores. Aqui, uma das coisas que pode ser catalogada dentro do artigo é que a informação desconhecida por familiares
estava ali presente nessa sessão mediúnica. O menino falecido estava falando na carta de uma madrinha de uma mãe, da mãe dele, que tinha morrido, e a mãe não sabia que a madrinha estava falecida. As cartas seguintes, depois da primeira carta, a família recebeu várias outras, e o autor descrevia ali a sua condição, as atividades que ele fazia ali no mundo espiritual, e as dificuldades também encontradas para fazer uma comunicação mediúnica, porque afinal tantas pessoas estavam ali buscando, né? Então, o que houve para aquela família? Houve uma mudança de pensamento. As informações batiam, coisas eram reveladas ali para eles, e realmente a família estava muito certa de que aquilo era verdade, porque só quem convivia com aquela pessoa que faleceu poderia saber de detalhes tão preciosos. E nisso gerou aí uma curiosidade nos pesquisadores. Se só os familiares próximos poderiam ter essas informações, será que essas informações de alguém parecido, de alguém próximo, de alguém chegado ali, não chegou no Chico antes? Enfim, né? Até então o que foi constatado é que ninguém conhecia Chico. Um dos detalhes que também, olha, se foi uma morte no rio, se alguém morreu afogado, provavelmente saiu em algum jornal da cidade. Será que Chico não tinha conhecimento dessas matérias para fraudar uma carta psicografada? E diante de algumas evidências, esses pesquisadores comprovaram que seria praticamente impossível, porque a cidade, naquela época, na cidade em que Chico morava e onde aconteceu o fato, eram aproximadamente 400 quilômetros. E as informações não são como hoje. Um fato que acontece ali em Campinas dificilmente chegaria com tanta rapidez ali em Uberaba. Hoje não. Hoje qualquer coisa que acontece o mundo está sabendo através da internet. Mas naquela época não existiam esses recursos. E também as reportagens que falavam sobre o desencarne desse jovem, o jovem Jair, não chegaram lá para Uberaba não. Ou se chegaram, pode até ser que alguém tenha levado um jornal impresso até lá. No jornal impresso, os pesquisadores dizem que não contém a foto da família. Então, quando Chico viu aquela família, ele poderia ter uma memória fotográfica se tivesse ali alguma foto em algum artigo de jornal, mas não tinha. Das poucas manchetes que falavam sobre o trágico acidente, não tinha a identificação da família. Então, pelos jornais da época, Chico não poderia saber que aquele acidente, daquele afogamento, pertencia a um ente querido daquela família que estava ali buscando ajuda ou uma mensagem do mundo dos espíritos. E assim, 45 itens das cartas que foram psicografadas foram classificadas pelos pesquisadores como um vazamento improvável. Seria não impossível, mas tecnicamente muito difícil alguém vazar aquelas informações tão específicas para o Chico Xavier ou para a equipe dele. 9% das informações foram classificadas como vazamentos altamente impossíveis, que realmente não tinha como saber. Um desconhecido não poderia saber aquilo. E a média total foi de que essa pontuação, esse resumo das cartas, tinha concordâncias claras e precisas, informações confidenciais, nome de pessoas, datas de morte, uma árvore genealógica ali de antepassados, que dificilmente alguém poderia detalhar com riqueza de detalhes. Seria praticamente impossível. Então, nessas 13 cartas, foram também encontradas ali algumas comunicações que seriam possíveis de questionar. Tá, mas ele está dando muitas informações aqui que são específicas, mas tem outras que já não são tão específicas. E aqui eles falam que são algumas informações que estavam lá que poderia servir para qualquer pessoa. Como, por exemplo, tem lá nos relatos falando que, nossa, aqui é um dia muito bonito, estou no mundo espiritual. Isso pode servir para qualquer um. E isso também pode servir para enganar pessoas, porque a partir do momento que você tem ali uma vulnerabilidade emocional e alguém fala para você que teu ente querido
está ali num bom lugar, provavelmente você vai acreditar. Se fosse só por essas informações que continham, né, nas cartas, sobre a vida no plano espiritual, muito provavelmente as cartas poderiam ser consideradas como fraude. Porque isso aí você pode escrever para qualquer um. Eu não preciso saber seu nome. Eu posso apenas imaginar como aquela pessoa que morreu possivelmente poderia estar vivendo num plano chamado espiritual. Eu posso inventar isso. Eu posso fazer isso, porque a maioria das pessoas que procuram no centro espírita estão ali porque acreditam que a pessoa não acabou, que o espírito permanece. Então, ele poderia muito bem usar ali para fazer diversas cartas somente nisso. Mas não, as informações eram precisas e verdadeiras. E é isso que chama a atenção desses pesquisadores. Nessa pesquisa, aponta-se aqui também um ponto fraco. Por quê? A pesquisa sobre as cartas psicografadas do Chico foram feitas, neste caso, 30 anos depois da morte do jovem Jair. Então, o que eles falam, os pesquisadores dizem o seguinte: como essas sessões aconteceram há mais de 30 anos, as lembranças dos participantes que estavam aqui, cedendo informações para nós, poderiam ser relativas, inexatas ou distorcidas, porque geralmente a pessoa não consegue lembrar por muito tempo os detalhes de um certo fato. E ao descrever aquele fato, ela pode distorcer um pouco, sem maldade. Apenas ela vai lembrando mais ou menos o que aconteceu, e dentro daquilo que ela vai relatando, como é uma memória muito antiga, pode ser que ela invente uma coisa ou outra involuntariamente. Mas assim, a escala assimétrica de informações contidas e confirmadas era ali algo questionável, mas inquestionável ao mesmo tempo, pela certeza daquilo que estava sendo dito, pela exatidão. E é isso que impressiona esse grupo de pesquisadores aqui. Bom, outra coisa muito importante que fala aqui nessa pesquisa. Isso aqui eu achei incrível, mas olha só. Outra explicação que poderia se dar sobre o fenômeno da mediunidade é a de que o médium obtém informações sobre os seus consulentes através do processo de leitura fria. Trata-se de um conjunto de técnicas nas quais o médium pesca informações deliberada ou inadvertidamente através de pistas visuais ou auditivas acolhidas das respostas ou da aparência do consulente, a fim de fabricar informações exatas. Hoje isso aqui é comum. Infelizmente, hoje se você for em determinado lugar, pode ser que alguém te observe, fala: nossa, mas a pessoa está de roupa clara. Aí vem ali um charlatão e fala: nossa, mas você gosta de luz, você gosta de claridade. E aí vai enganando a pessoa. Porém, uma coisa que impressionou esses pesquisadores é que quando Chico ia psicografar as cartas, ele tapava os olhos. Então, como que ele ia observar os trejeitos de algum familiar, ou ali de alguém que estivesse buscando ajuda, se ele estava com os olhos tapados? Então, isso aqui foi um ponto que já tirou essa possibilidade de questão. Porque se ele psicografava de olhos vendados, como que ele conseguia fazer isso? E como que ele escrevia se ele não estava vendo aquilo? Bom, isso são coisas que não temos respostas ainda. E o fato de não ter nenhuma informação errada entre 99 itens dessas informações específicas parece muito surpreendente para a ciência. Aqui eles dizem o seguinte: podemos descartar o caso de fraude e também o vazamento das informações e a leitura fria com explicações plausíveis para a exatidão dessas informações. O pensamento científico contemporâneo adota uma visão materialista, segundo a qual a mente ou consciência é somente um processo cerebral, um processo que termina com a nossa morte. Mas, no entanto, a mediunidade sendo comprovada, ela aumenta a condição das nossas experiências humanas, porque ela passa a não ser apenas humana, mas espiritual. E
Não só essa pequena pesquisa, isso aqui foi apenas pesquisa de cartas, de um único caso. Né? Chico psicografava muito, né? Foram muitos anos de psicografia, foram livros, e enfim, a mediunidade, ela, né, hoje já existem ali vários estudos sobre esse assunto, ainda muito devagar, porque nós ainda não estamos preparados moralmente para esse tipo de descoberta. O que acontece é o seguinte: Kardec já nos alertava sobre os inimigos do Espiritismo, e também é necessário acompanhar a nossa evolução para esse tipo de entendimento. A comprovação científica, ela chegará ao longo do tempo, mas para isso a gente precisa obedecer à lei do progresso, a nossa elevação intelectual e a nossa elevação moral. Existem etapas para a gente vencer. Nós somos um planeta que ainda passa fome. Se nós passamos fome, como que nós ainda vamos falar de mundo extra-corpóreo se a gente não consegue dividir o que tem? A sociedade precisa evoluir para que essa comprovação chegue. Só que chegará no devido tempo. Né? As experiências de quase morte estão aí chamando a atenção dos neurocientistas. A psiquiatria já está tratando a espiritualidade dos consultores médicos e os resultados estão sendo benéficos. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já criou um protocolo justamente para tratar a espiritualidade nos consultórios. Aos poucos, devidamente, a informação vai chegando. E assim, muito do que Chico escrevia precisa ser questionado. E o benefício da doutrina espírita é justamente isso. É você não acreditar cegamente naquilo que está falando. Se amanhã aparecer Chico materializado aqui, eu não vou acreditar que é ele, porque eu não sou obrigado a acreditar. E é justamente esse o critério que a gente tem que utilizar. Questionar. Porque a partir do momento que Chico tem ali suas 450 obras, olha quanto material tem aí para ser investigado e lá na frente ser comprovado. Uma colocação importante é que, diante dos relatos do mundo espiritual, um livro muito bacana que Chico psicografou, nós temos até aqui na nossa biblioteca, né? É um livro simples, é um livro pequeno, mas com informações muito ricas. É um livro chamado Cartas de uma Morta. E nessa psicografia de Chico, ele reúne ali várias cartas da mãe dele, da Maria João de Deus, onde ela conta para ele que ela fez uma viagem nos planetas do sistema solar. E ela conta como é que foi. Ela foi em Saturno, foi em Marte, foi em vários planetas aí. Ela começa a relatar com palavras ali muito humildes como que foi a experiência que ela teve, como que é a natureza nesses planetas, como que é a aparência física dos cidadãos que moram lá, daqueles espíritos lá. E uma das coisas mais importantes que tem nessas cartas que a mãe deles psicografou, né, que é através da mãe dele, né, ele recebeu essas mensagens, é que há uma carta em que ela pede desculpa aos cientistas, porque ela fala: sou muito pequeno, sou humilde, não sei nada, não quero mentir à ciência, muito pelo contrário, pena que não posso provar que o que os meus olhos espirituais estão vendo é verdade. Haverá um momento em que a sociedade vai saber disso. Quando? Não sabemos. Mas quanto mais relatos de Chico tiver, melhor. E quanto mais a gente questionar, melhor ainda. Questionar cientificamente, poxa, como vai ser bom. Porque aqui, o resultado da pesquisa desse caso do menino Jair que morreu afogado foi de que, sim, as informações são precisas, são verdadeiras, são coesas. De fato, é verdade. Mas como que isso chegou para o Chico, nós não sabemos. Ainda é um mistério. E esse mistério que nós aqui espíritas já sabemos que não é tão mistério assim. Nós sabemos que é a mediunidade de psicografia. Nós sabemos que é possível os espíritos se comunicarem conosco. A comprovação científica disso ainda vai levar um certo tempo. Porque hoje em dia, qualquer fenômeno espírita que aconteça, que seja palpável ali, haverão pessoas que vão dizer que é fraude. Não tenha dúvida disso. O próprio Chico, né, foi ali vítima ali de alguns jornalistas que se passaram ali por repórteres ali
de outro país. E, enfim, eles estavam ali para desmascarar, dizendo que era mentira, né? Tudo bem, Chico sabia, porque Emmanuel soprou no ouvido dele: olha, está vindo 2 cidadãos aqui, atenda eles normalmente como qualquer pessoa. Chico atendeu. Eles foram lá com nomes fictícios, mentiram a sua origem, falaram que vinham de um lugar, mas não vinham. E a surpresa chegou quando eles, né, fizeram a matéria ali, denegrindo a imagem do Chico Xavier. E depois que a matéria foi publicada, quando eles voltaram lá para a sua cidade de origem, eles receberam do Chico um livro psicografado, né, um livro autografado. E a matéria já tinha ido para o ar, o jornal já tinha sido impresso, falando que Chico era um charlatão, que Chico era um enganador, que, né, não era aquilo que dizia ser, que ele não era um ser de luz. E depois, né, que a matéria já tinha sido veiculada, um dos repórteres ligou para o outro e falou: você abriu o livro que o Chico deu para nós? Não tive interesse em abrir. Abre aí e vê o que ele escreveu para você na primeira página. Aí estava lá o nome verdadeiro dos repórteres. Chico sabia que queria ser vítima de uma fraude, queria ser vítima ali de algumas injúrias, e nem por isso deixou de fazer o seu serviço. Diferente de nós, né? Quando alguém fala alguma coisa para mim, eu já largo uma fala: então faz você. Chico não deixava isso acontecer, né? Chico não deixava, ele sabia do seu papel. Ele sabia que, infelizmente, fazer o bem custa muitas vezes ali, porque você faz aquilo de coração. Você vai ter que lidar ali com a gratidão de alguns, você vai ter que lidar com o ciúme de outros. E ele sabia de tudo isso, e por saber disso, ele continuava. É claro que eu não vou dizer para vocês que ele era um espírito à parte, tinha ali uma proteção espiritual muito grande, mas também tinha seus momentos de fraqueza, mas também tinha seus momentos de dúvida, claro, como todos nós. E assim como se ele reencarnar amanhã, também pode falhar na sua missão, porque não é diferente dos demais. Tinha uma grande assistência espiritual, mas fez por merecer. E muito do que a gente faz no nosso dia a dia, a gente também pode receber aí grandes inspirações dos espíritos, mas às vezes a gente não permite que essa informação chegue para nós, porque a gente está mergulhado na raiva, está mergulhado ali na discórdia. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar. Eu não posso querer para mim grandes missões, como a de Chico teve, mas aqui eu tenho. É que eu tenho de viver todo dia, de aguentar aquele vizinho chato. Poxa, são coisas pequenas que a gente consegue ali grandes passos. Eu não preciso ser médium de psicografia, eu não preciso ser nada de centro espírita para ser assistido pelos espíritos. Basta apenas que eu tenha consciência do meu papel. Basta apenas que eu possa levar um pouco de conforto para quem precisa. Será que eu posso realmente fazer algo para o outro? Ou para mim mesmo? Será que eu também consigo me colocar em primeiro lugar? Falar não para os outros? Será que eu também consigo? Porque isso também faz parte. Muitas vezes o não que a gente fala para o outro é correção. E a gente fica ali culpado. Nossa, não fui bom com aquilo, falhei com o outro. A oportunidade que a gente tem é de reconstruir. Então, assim, quando a gente serve de consolo para o outro também, a gente tem que prestar atenção que, se eu sempre socorrer aquela pessoa naquelas mesmas situações, ela vai sempre fazer a mesma coisa, porque na hora que o sapato aperta, ela vai te procurar e você vai acolher. Vira um ciclo. E como aprender a lidar com isso? Às vezes a gente tem que ser duro, às vezes a gente tem que tomar decisões que não são agradáveis, mas são necessárias. E para que a gente não cometa injustiça com os outros, para que a gente não saia ofendendo o outro ali, que faz um excelente trabalho, né? Ou a gente faz igual, ou a gente aprende a respeitar, ou então a gente tem consciência. O que é que eu posso fazer pelo outro? Não posso? Então eu não atrapalho. Eu posso incentivar de alguma forma? Um dos segredos que Jesus conta, né, é se colocar no lugar do outro. Só por isso já basta. Se nós conseguirmos fazer isso, pronto, a nossa sociedade vai evoluir muito. Porque quando a gente fala de caridade, em primeiro lugar, caridade consigo mesmo. Não adianta eu ficar ali, eu sou bom. Mas enquanto você é bom demais, cuidado.
para não ser confundido com o outro, porque muita gente vai abusar de você. E a gente vai ter que ter firmeza na vida, se impor muitas vezes, mas que a gente possa fazer isso com consciência, não ofendendo os outros, sim, sendo forte. O que a doutrina ensina para a gente é o seguinte: nós temos aqui riquíssimas informações do mundo espiritual. Tem uma imensidade de coisas que a gente sabe sobre espiritualidade que é incrível. Mas ao mesmo tempo, o que a vida mostra para a gente? Independentemente do que você sabe, você vai ter problema, você vai passar por dificuldade, você vai ter muitos momentos de dor. Aprenda com a dor. Ela ainda se faz necessária nesse plano que a gente vive. Infelizmente, ela ainda se faz necessária. E diante disso que a gente sabe, das coisas que a gente recebe do alto, da intuição dos Espíritos, vem a missão para nós, de não desistir. Ou então, quando alguém passar por algo ruim, que tenha pelo menos caridade e compaixão pelo outro. As cartas psicografadas, elas aconteciam porque era um grande recurso de consolo para as famílias que perdiam seus entes queridos. Era um bálsamo. E assim, cumpriram clitoriosamente o seu papel. Levar a informação do mundo espiritual. Saber que a gente não acaba só nessa existência. Opa, a gente continua, somos espíritos. E é nesse ponto que a dor aparece. Porque a nossa evolução espiritual não é essa vida só que a gente tem. O nosso espírito é infinito. Ele tem que passar por diversas experiências para a nossa riqueza espiritual lá na frente. Estamos falando de coisas de milênios de anos. Não é uma coisa de 2 ou 3 vidas. Muito pelo contrário. É uma evolução constante. E Chico cumpriu muito bem o seu papel. E que venham mais pesquisadores. E que venha a ciência questionar mesmo. E que questione. Porque é importante isso. É através desses questionamentos que a gente vai, lá na frente, comprovar a veracidade que a mediunidade existe, que o intermédio do mundo espiritual para o nosso plano é verdadeiro. E nessa questão de questionamentos, vem agora uma questão para nós, que a gente possa questionar tudo aquilo que acontece na vida da gente. Tudo. As alegrias, as tristezas. Por que será que eu estou passando por isso? Será que eu mesmo não sei a resposta? Será que lá no meu íntimo eu já não tenho ali, opa, isso aqui é um reflexo? Será que não é um sinal de que eu preciso mudar algumas coisas? A minha forma de pensar, a minha forma de agir? E fique para a gente pensar sobre isso. As cartas psicografadas de Chico exerceram ali um grande papel na sociedade. E não é porque ele desencarnou, não é porque ele morreu, que essas cartas deixam de ser úteis. Muito pelo contrário. A cada carta que foi escrita, a cada livro que foi publicado, eles ainda vão ter muita repercussão nas próximas gerações. Nós ainda, provavelmente, não nessa encarnação, mas quando nós reencarnarmos, vamos ouvir ainda falar muito das obras do Chico Xavier. E vai ser assim por um bom tempo. E que a gente possa levar isso para nós. Qualquer coisa que a gente for fazer, que a gente faça de coração. E aquilo que não é feito com vontade não tem valor. Então, qualquer coisinha que você for fazer, sabe, desde varrer a rua, qualquer coisa, dar uma palavra amiga para alguém, sempre faça de bom coração. Se você não estiver legal, tudo bem, se resguarde, cuide de você, mas não apague a luz do outro, que amanhã esse outro é que vai poder te socorrer. A vida dá muitas voltas, e a arrogância é uma coisa que a gente pode dispensar. Arrogância, prepotência, porque é isso que leva a gente para o nosso tombo. Quanto mais humilde a gente for de coração, quanto mais a gente entender a mensagem cristã do Espiritismo, nós vamos ser pessoas melhores. E a mensagem da noite é essa. As cartas não são apenas cartas, objetos escritos, pelo contrário. Elas tiveram ali e ainda têm um papel muito importante. De primeiro momento, foi de reconfortar aquelas famílias. E no segundo momento, que é o que vai acontecer, de servir como comprovação do mundo dos espíritos. Ainda vai acontecer muita coisa. A ciência vai ter muita oportunidade de mostrar para nós que o mundo espiritual existe. E até lá, quem sabe a gente já não evolui para um planeta de regeneração.
Porque a gente pensa que essa evolução é uma coisa para já. Não, ela demora muito tempo. Enquanto ainda tiver gente matando gente, é sinal de que a gente ainda não está 100% evoluído. No dia que a gente conseguir eliminar essas mazelas, com certeza a espiritualidade vai trabalhar conosco, como já trabalha todos os dias, porém com uma condição melhor para a gente. Nós somos espíritos, vamos evoluir, mas eu preciso contribuir para essa evolução. E as mensagens são essas. Quando vocês tiverem oportunidade, pesquisem sobre as cartas de Chico. Aqui nós temos o jovem Jair, a família que não conseguiu questionar a veracidade das informações porque elas eram reais. Mas não só a família do jovem Jair, mas tem muitas outras famílias que foram beneficiadas com essas cartas e podem afirmar categoricamente de que isso era verdade, que não tinha fraude na turma. E muito pelo contrário, só verdades. E a verdade prevalece. Se a gente vive uma mentira, não se preocupe, com o tempo a verdade vai aparecer. E é para isso que a gente está aqui. Viver a nossa verdade. Viver com tranquilidade, com paz no coração. E esse é um dos principais objetivos da doutrina espírita. Mostrar para nós que tem solução. A gente pode ser tranquilo. A gente pode viver numa família assim, se a gente quiser e se cada um fazer a sua parte. Então, para encerrar a nossa noite, para encerrar a nossa mensagem desse nosso último encontro aqui, pelo menos meu com vocês, vamos pensar nisso. Vamos pensar mais na gente. Vamos pensar nas nossas atitudes, nas coisas que a gente pode fazer, a nosso benefício, mas sem o egoísmo, sem a ganância, mas aquilo que eu tenho de bom, que eu posso cultivar para mim e dividir com os outros. Se a gente conseguir fazer isso, é meio caminho andado. E aí eu garanto para vocês que com leveza no coração, com sabedoria, com a mente tranquila, a gente vai conseguir caminhar com passos firmes. Mas isso depende de nós. O primeiro passo tem que vir da gente. Que sirva isso de mensagem para nós. Eu quero convidá-los agora para uma prece final. Nesse momento, agradecer a espiritualidade e nós estarmos aqui nesse momento juntos, aprendendo, transformando vidas, começando com a nossa. Quando a gente se transforma, nós viramos emissores de luz, que mais pessoas possam sentir as energias positivas dos espíritos, que aonde eu for, eu possa contagiar o meu ambiente de paz, de tranquilidade, de serenidade, e que eu possa pedir sempre aos bons espíritos boas instruções e me manter no caminho do bem. Que assim seja.